o IPCA ele subiu 0,23 em agosto, o indicador voltou a acelerar em relação ao mês anterior, puxado dessa vez pelo aumento da energia elétrica residencial. Só lembrando que em junho o IPCA fechou em alta de 0,12, em agosto teve deflação de 0,36, e agora com esse dado, desculpa, eu falei agosto agora há pouco, né? Não era agosto, na verdade em agosto subiu 0,23, né? Mas o que importa é que no acumulado de 12 meses, a gente tem aí uma alta de 4,61%. E a gente então vai entender agora com o Matheus se esse número surpreendeu o mercado, né? A gente tem bolsa subindo agora. Boa tarde, Matheus, obrigado aí por topar falar com a gente. Eu sei que hoje o dia estava mais complicado aí, mas o assunto era importante e obrigado pela disposição aí. Eu que agradeço a oportunidade. Essa questão da inflação, ela estava dentro aí do que o mercado esperava? Cara, excelente pergunta. O mercado repercute bem o resultado. Frente à mediana de expectativas, o dado veio abaixo do esperado. Então, o mercado esperava algo mais próximo de 0,3, veio 0,23. Isso foi em linha com o que nós, aqui da Empíricos, projetávamos. Estávamos com 0,22%. Levemente acima, portanto, da nossa projeção, mas abaixo do mercado. E é isso que importa, porque é o que tem feito preço, grosso modo. De modo que a gente teve qualitativamente também melhora. Então, a gente teve melhora nos núcleos e, principalmente, Caípe, melhora no índice de serviços. Então, a gente tem uma desaceleração robusta, desaceleração também em alimentos. Tudo isso, claro, diante de um contexto em que já aguardávamos, nesse segundo semestre, uma reaceleração do índice. Então, voltou a subir nos 12 meses? Isso já era esperado. Então, por mais que estejamos tendo uma inflação acelerando, tem parte aqui, responsabilidade de efeito base, frente ao ano passado, questão dos preços de energia, que já era algo antecipado, a questão das contas de Itaipu, que foi repassada para o consumidor, teve a questão também dos tributos, que estão voltando gradualmente para o consumidor final relacionado com combustíveis, tudo isso já estava muito bem precificado no mercado. Então, o grande ponto aqui foi a surpresa para baixo em serviços, que é um fator que o Banco Central, propriamente dito, tinha notado como fundamental para que ele eventualmente acelerasse o ritmo de flexibilização da política monetária. E também, não podemos deixar de falar que esse quadro qualitativo permite que tenhamos de volta para a mesa, algo que vinha saindo ao longo de agosto, aquela possibilidade de corte de 75 pontos base. Não na reunião de agora, em setembro, mas eventualmente na última reunião do ano, em dezembro. Portanto, uma notícia muito bem recebida. A gente sabe que ativos de risco repercutem bem possibilidade de flexibilização da política monetária, principalmente porque, historicamente, a gente sempre teve o mercado subestimando o ciclo de flexibilização. Em outras palavras, é natural que a gente pense de maneira mais conservadora a queda dos juros. Então, sempre que a gente tem notícias marginais, notícias na margem, que favoreçam uma perspectiva de queda da taxa de juros de maneira mais acelerada do que anteriormente a gente poderia pressupor, e a gente vinha pressupondo algo mais conservador com os dados de inflação prospectiva de agosto, a gente tem um reflexo positivo nos ativos de risco. É o que a gente está vendo hoje e abre a porteira para que a gente volte a ter expectativas construtivas com ativos de risco brasileiros, como a gente teve de março a julho, depois de um agosto muito complicado, também afetado por repercussões internacionais, envolvendo dólar, envolvendo curva de juros nos Estados Unidos, entre outras coisas. Esses destaques que você mencionou, eles são, tem a questão da energia elétrica, né? Mas eles são, também, eles devem aparecer aí nos próximos dados, ou como é que você vê aí para frente, assim, essa questão dos destaques de influência mesmo do IPCA? Perfeito. Em termos de continuidade do processo de desinflação, eu vejo com bons olhos a questão dos serviços. Então, algo que vinha pegando muito os últimos dados de inflação eram os serviços, e eles devem prosseguir com essa desinflação. Teve um ponto de calçados e vestuários, que foi afetado pela questão dos tributos, algo que já era também antecipado pelo mercado, mas surpreendeu negativamente. Mas, fora isso, a gente deve prosseguir nesse contexto de desinflação, por mais que tenhamos no índice cheio uma aceleração do índice. Ou seja, por mais que isso continue subindo,
em termos de qualidade no interior do dado, e é isso que importa aqui para quem acompanha de fato o IPCA, a gente deve prosseguir nessas melhoras, sempre graduais. E como a autoridade monetária se coloca no jargão data dependent, né, dependendo de dados, esses dados prospectivos que devem prosseguir nessa mesma tendência devem permitir um cenário um pouco mais otimista para o contexto monetário, principalmente. Uhum. Você mencionou, tem mencionado o Copom, né, e mencionou em setembro, a gente tem decisão de juros, logo na semana que vem, né? Você pode falar um pouco mais sobre essa expectativa da decisão da próxima semana? Perfeito. Veja, já está mais que contratado 50 pontos base de corte. Se ele vier com outra coisa, pode ferir um pouco a comunicação dele. Agora, o comunicado, novamente, tem um peso importantíssimo. Porque da última vez, a gente viu que os membros concordaram unanimemente com um corte de mesma magnitude, o que esvaziou a falta de unanimidade na decisão do último Copom. O próprio Roberto Campos Neto falou que o voto de Minerva dele não tinha sido dado na última reunião, mas na anterior, não é mesmo? Uhum. Então, qual é o contexto? A gente deve ter 50 pontos base de corte agora, nesta reunião de setembro, e prosseguir na próxima, posteriormente, com mais 50 pontos, e daí, eventualmente, caso os dados permitam, ter um corte em dezembro de 75 pontos base. Isso é um cenário ainda otimista. O cenário base permanece de outros cortes de 50 pontos, assim como a gente deve ter na semana que vem. Ou seja, cenário base mantido, 50 pontos em todas as reuniões, mas o cenário em que a gente tem 75 pontos de base de corte voltou a aparecer na mesa, porque ele tinha ficado distanciado, escanteado pelos investidores, ficaram frustrados com o IPCA 15, ficaram frustrados um pouco com o PIB. Não, ficou frustrado com o PIB? Porque por mais que ele tenha vindo acima do esperado, os componentes no interior do PIB eram mais inflacionários. Em outras palavras, poderia ser preocupante para a inflação, dar mais resiliência, sem falar que a gente está num contexto de dólar elevado, petróleo elevado, tudo isso afeta a decisão do Banco Central. Sem falar, é claro, na discussão anterior de fiscal, que voltou a perturbar os investidores. Tudo isso está na cabeça do Banco Central, por isso que o cenário básico é de manutenção dos 50 pontos de corte ao longo das próximas reuniões, mas com uma chance, agora um pouco mais provável, de 75 pontos na última reunião em dezembro desse ano. Perfeito. E, Matheus, eu acabei não mencionando, né, mas o Ibovespa hoje está subindo 1% aos 118 mil pontos depois desse dado. E como é que a gente pode, já emendando ali com a pergunta da Giovana, né, como é que a gente pode calibrar as expectativas em relação ao índice aí para a semana que vem com essa decisão e aí para os próximos meses? 3 fatores nos permitem estar construtivos com ativos locais. Primeiro, ciclo de corte de juros historicamente é positivo para o Brasil, principalmente quando não há uma recessão, tá certo? Quando não há uma recessão, ciclo de corte de juros é muito positivo para ativos de risco. Na média, os ciclos de corte de juros possibilitaram, na média, alta de 35% do Ibovespa e mais de 40% do índice de small cap, sendo que em alguns casos a gente tem altas bem mais relevantes, né? Tem uma dispersão grande aqui, dependendo da sensibilidade do ambiente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, valuations muito descontados. A bolsa segue muito barata, por mais que tenha andado bastante entre março e julho desse ano. E terceiro, os investidores locais, sem falar os estrangeiros, tá? Os investidores locais ainda estão pouco alocados. O fato de a gente estar caindo taxas de juros e esses caras estarem pouco alocados deve fazer com que a gente tenha, ao passo que eles forem alocando recursos na bolsa, ganhos também de alguma magnitude. Em outras palavras, só para voltar para a média de múltiplos, a gente já teria bastante para andar. Em outras palavras, esse otimismo que a gente está vendo na bolsa é tradução disso que eu citei. Fatores positivos para posicionamento estrutural em bolsa brasileira neste momento. Até mesmo porque quem fala que é value investor, né? Sou investidor em valor. Pô, você é investidor em valor, você tem que comprar o que está barato. E o Brasil está barato. Né? Se você tem ativos de qualidade, e no Brasil tem vários ativos de qualidade, basta segurar o prêmio de risco. A longo prazo, você será recompensado por isso. Não podemos ser curto-prazistas, tá certo?